Você reclama da sua conexão de internet, do ar-condicionado quebrado ou do trânsito de segunda-feira. Pois saiba que, em 1880, o simples fato de decorar a sua sala, escovar os dentes ou tomar um banho de sábado poderia ser a última coisa que você faria na vida. Em Hollywood, o Velho Oeste é um lugar de horizontes infinitos, onde o maior perigo é um pistoleiro de olhar gelado ou uma emboscada em um desfiladeiro. Mas a verdade guardada nos arquivos históricos é muito mais silenciosa, suja e implacável. Enquanto o cinema foca na pólvora, a realidade da fronteira era uma batalha diária contra o invisível. A morte não usava apenas esporas. Ela estava escondida na água que você bebia, nos remédios que prometiam a cura e até nas cores vibrantes das paredes de uma casa de família. Nós mergulhamos nos relatos de quem realmente pisou naquela lama para encontrar os perigos mais comuns que a história romantizada escondeu de você. Estas são 5 coisas absurdas que eram normais no Velho Oeste, mas que matariam qualquer um de nós, hoje em dia. A higiene pessoal no Velho Oeste era uma roleta-russa de infecções onde limpeza, ironicamente, podia ser o caminho mais rápido para a sepultura. Se você decidisse cuidar dos dentes em uma hospedaria comum de uma cidade como Abilene ou Wichita, encontraria algo que faria qualquer dentista moderno desmaiar: a escova de dentes coletiva. Nos hotéis e pensões mais simples, não se esperava que cada hóspede carregasse seus próprios utensílios. O luxo do espaço na bagagem era reservado para munição ou ferramentas. Em vez disso, uma única escova de cerdas duras, muitas vezes feitas de pelos de cavalo ou javali, ficava pendurada por um barbante ao lado da pia comum no corredor ou no saguão, disponível para o uso de todos, do minerador ao caixeiro viajante. Nessa época, os conceitos de microbiologia de Louis Pasteur ainda eram uma novidade distante e quase mística para o homem da fronteira. Usar aquela escova significava compartilhar fluidos diretamente com estranhos que passavam meses sem ver um pedaço de sabão e cujas bocas eram verdadeiros laboratórios de patologias. Como descreve Anne Seagraves em seus estudos sobre a saúde na fronteira, doenças como a sífilis eram epidêmicas e, em seus estágios avançados, causavam feridas abertas e purulentas na cavidade bucal. Ao tentar limpar os dentes, você não estava apenas removendo restos de carne seca. Você estava, na verdade, esfregando as bactérias, o pus e as infecções de dezenas de desconhecidos diretamente nas suas gengivas, que frequentemente sangravam devido à dureza das cerdas e à falta de vitamina C. O que começava como uma simples tentativa de evitar o mau hálito terminava em infecções generalizadas, abscessos fatais ou na transmissão de doenças venéreas de forma totalmente inesperada. Era um festival de infecções compartilhado por $1, provando que, no Oeste, até a virtude da limpeza podia ser uma sentença de morte. Se você sobrevivesse à escova de dentes coletiva, mas ainda sentisse o corpo fraquejar por causa de uma gripe forte ou das infecções venéreas que assolavam os bordéis descritos por Anne Seagraves, o próximo passo seria buscar a salvação no consultório do médico local. Mas é aqui que a crueldade do Velho Oeste atingia o seu ápice. Na medicina da fronteira, o tratamento costumava ser muito mais letal do que a própria enfermidade. Para quase todos os males da época, o remédio padrão, a bala de prata dos médicos, era o mercúrio. A mentalidade médica do século XIX era baseada na agressividade. Acreditava-se que, para um remédio ser eficaz, ele precisava produzir uma reação física violenta e visível no paciente. O mercúrio era administrado em pílulas de calomelano ou em ungüentos pesados que os doentes esfregavam na pele até que o corpo começasse a dar sinais de colapso. O principal sintoma buscado pelos médicos era a salivação extrema. Eles acreditavam piamente que, quando o paciente começava a babar litros de saliva, a doença estava a ser expulsa do organismo. Na realidade, o que os pioneiros celebravam como o início da cura era o sinal claro de um envenenamento sistêmico por metal pesado. O mercúrio acumulava-se nos tecidos, apodrecendo as gengivas, fazendo os dentes caírem e corroendo os ossos da mandíbula até a deformação total. Além da agonia física, o metal destruía o sistema nervoso, levando a tremores incontroláveis e surtos de demência, daí a origem da expressão louco como um chapeleiro, devido ao mercúrio usado na fabricação de chapéus. No Oeste, o ditado popular para quem buscava alívio para sífilis era sombrio: uma noite com Vênus e uma vida com Mercúrio. Infelizmente, essa vida costumava ser curta, dolorosa e terminada pela mão do próprio médico que prometia a cura. No Oeste real, você não temia apenas a bala do inimigo. O verdadeiro perigo descansava silencioso dentro do frasco de remédio sobre a sua mesa de cabeceira.
Se você sobrevivesse à escova de dentes coletiva e aos remédios de mercúrio, o seu próximo desafio seria simplesmente saciar a sede. No cinema, as cidades de gado como Dodge City e Abilene parecem rústicas, mas funcionais. Na realidade, elas eram verdadeiras bombas relógio biológicas. Sem qualquer noção de saneamento básico ou geologia, o planejamento urbano era um pesadelo de ignorância. Era comum que as famílias cavassem os seus poços de água potável a poucos metros de distância das fossas sépticas, as infames latrinas externas. Como Robert Dijkstra aponta na sua obra The Catley Towns, o solo dessas regiões do Kansas e do Texas era frequentemente poroso, funcionando como uma peneira que transportava o pior para o fundo. Com as chuvas intensas das planícies, os dejetos humanos filtravam-se diretamente para o lençol freático que alimentava as bombas de água das casas e hotéis. O que você puxava no balde não era apenas água fresca para o café, era um caldo invisível e letal de bactérias. Beber um copo de água para refrescar a garganta após um dia de poeira na trilha era, muitas vezes, assinar uma sentença de morte por cólera ou febre tifoide. O desconhecimento era tamanho que as pessoas não conseguiam ligar a contaminação da água às doenças que dizimavam famílias inteiras em questão de dias. A morte não vinha apenas por uma bala no peito, ela vinha através de cólicas insuportáveis e desidratação severa, brotando do fundo de um poço que o próprio pioneiro cavou com a esperança de construir um lar. No Oeste Real, o seu maior inimigo não era o fora da lei no salão, mas o que você colocava na sua caneca de estanho durante o jantar. Se você sobrevivesse à água contaminada do poço, aos remédios de mercúrio e à escova compartilhada, o perigo seguinte poderia estar te observando em silêncio enquanto você dormia, literalmente encravado nas paredes do seu quarto. No final do século XIX, a civilização tentava domesticar o Oeste através da estética. As esposas de grandes rancheiros e comerciantes bem-sucedidos queriam que as suas casas de madeira ou adobe refletissem a elegância da era vitoriana. Nada era mais cobiçado para demonstrar status do que o verde de CL, um pigmento de tom esmeralda vibrante que transformava salas opacas em cenários de puro luxo. O que eles não sabiam é que esse verde deslumbrante, que decorava desde os quartos de crianças até os salões de jantar mais finos, era obtido através de uma mistura letal que incluía cobre e, principalmente, arsênio. No calor brutal das pradarias, ou em casas que permaneciam hermeticamente fechadas para evitar a poeira das manadas de gado, o papel de parede sofria uma reação química perigosa. Ao entrar em contato com a umidade ou com minúsculos fungos domésticos, o arsênio libertava gasarsina, um vapor incolor, inodoro e altamente tóxico. As famílias passavam as noites em quartos que eram, na prática, câmaras de gás de baixa intensidade. Os sintomas começavam de forma subtil, dores de cabeça persistentes, fadiga extrema e feridas que não cicatrizavam na pele. Muitos pioneiros viam seus filhos definharem e morrerem sem qualquer explicação aparente, atribuindo a tragédia a ares ruins ou febres da terra, quando a verdadeira culpada era a decoração chique que ostentavam com orgulho. Hollywood mostra nos interiores de madeira rústica e luz de velas romântica, mas a verdade é que o luxo no Velho Oeste tinha um preço mortal, o envenenamento silencioso de quem só queria um pouco de cor e dignidade no meio do deserto. Por fim, chegamos ao ritual que deveria trazer pureza, mas que era, na verdade, um dos maiores vetores de doenças e morte na fronteira, o infame banho de sábado. No Velho Oeste, a água limpa não saía de uma torneira. Ela precisava de ser puxada do poço, carregada em baldes e aquecida no fogão a lenha num processo exaustivo que levava horas. Devido a esse esforço hercúleo, a água era tratada como um artigo de luxo absoluto e, por isso, a família inteira, ou todos os hóspedes de uma pensão, utilizavam a mesmíssima água na mesma tina de madeira. O ritual seguia uma hierarquia rígida e impiedosa. O patriarca da família ou o hóspede que pagasse mais ia primeiro, desfrutando da água ainda quente e relativamente limpa. Depois vinha a esposa, seguida pelos filhos, do mais velho ao mais novo. No momento em que a última criança ou viajante menos afortunado entrava na tina, o que restava já não era água, era uma sopa morna, espessa e cinzenta, composta por uma mistura de sujeira acumulada, suor, descamações de pele, parasitas e bactérias de todas as pessoas que se banharam antes. Como não havia troca da água entre os banhos, esse hábito transformava a tina num caldo de cultura para patógenos. Era via expressa para a propagação de doenças de pele extremamente agressivas, como a erisipela, além de infecções fúngicas e bacterianas que, em corpos debilitados pela má nutrição,
podiam evoluir para feridas purulentas e gangrenas fatais. No Oeste Real, estar limpo ao sábado era uma ilusão perigosa. Muitas vezes, você saía do banho carregando no próprio corpo as feridas e infecções de toda a sua comunidade. O que Hollywood pinta como um momento de frescor era, na verdade, um dos cenários mais insalubres e arriscados da vida na fronteira. E você? Qual dessas 5 coisas achou mais absurda e qual delas você acha que não duraria um dia sobrevivendo? Deixe nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos curiosos sobre o Velho Oeste. E não esqueça de entrar na nossa loja na Amazon, com livros sobre personagens e histórias do Velho Oeste, e uma lista com filmes clássicos para você assistir no conforto da sua casa. O link está aí na descrição. Você também pode ter 30 dias grátis na Amazon Prime Video, para ver esses filmes clássicos de faroeste e outros gêneros sem precisar comprá-los ou alugá-los separadamente, é só conferir os links. Te espero em um próximo vídeo aqui do canal. Até já!